Então, boa tarde a todos, né? Vamos começando, enquanto o pessoal vai chegando. Queria começar esse momento com uma oração. Pedir para todo mundo que a gente possa se colocar em pé. E em seguida a gente já vai ter um momento aí de louvor e depois o momento da palavra. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Quero Te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, Te adorando. Estar na Tua presença, Jesus. Deus, que a Tua misericórdia nos alcance, que a Tua graça nos alcance a cada dia, que nesse começo de tarde, ó Deus, apesar de nós, o Teu Espírito fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, ó Deus, Pai, preencha o nosso coração, para que a cada dia nós sejamos transformados por meio dos louvores, transformado por meio, ó Deus, da Tua palavra, por meio da oração, por meio, ó Deus, Pai, do relacionamento com o Senhor, ó Deus. É essa a minha oração, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Nós teremos agora um momento de louvor. A todos com oração. Uma digna de glória. Antes da gente ter um momento de palavra, eu queria ter um momento de oração com vocês. Logo após essa oração, eu convido a todos, né? Atrás das cadeiras aí tem um QR Code, né? Quem quiser fazer alguma oferta, a gente está levantando aí o recurso para a primeira semana de setembro de fazer a inauguração oficial, né? Então a gente ainda tem aqui alguns projetos, tem várias coisas que eu acabo trazendo de casa, né? A gente vai fazendo entre irmãos, né? Então a gente quer ver se a gente deixa o local ainda mais preparado, né, comprar instrumentos, outras coisas para a gente fazer a inauguração. Então eu queria orar com vocês e depois, quem quiser aí, tem o QR Code e logo em seguida eu convido o Cunha para estar trazendo uma palavra aí para o nosso coração. Deus Pai, nós estamos aqui na Tua presença, eu quero Te agradecer pela oportunidade, ó Deus, a oportunidade que nós temos de Te louvar, a oportunidade que nós temos de Te engrandecer, de estar na Tua presença. Nós queremos, ó Deus, Pai, rogar para que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que a Tua palavra nos alcance, que o Teu Espírito, ó Deus, nos alcance, que nessa tarde, ó Deus, Pai, nós
possamos ouvir a Tua voz e ao ouvirmos a Tua voz, sermos tocados pelo Teu Espírito, que vem transformar, Pai, a maneira com que nós pensamos, a maneira com que nós agimos, a maneira com que sentimos, ó Deus, Pai, que o Teu Espírito em nós produza frutos, ó Deus, Pai, de transformação no nosso coração. Traz alegria ao coração que se encontra triste, traz esperança ao coração desesperado, ó Pai, traz, ó Deus, Pai, resiliência àquele que está passando por alguma dificuldade, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Amém, amém, amém. Fica à vontade aí, aquele que quiser então dar a sua oferta, a gente tem o QR Code atrás das cadeiras, e eu convido então o Cunha logo em seguida para estar trazendo a palavra de Deus hoje. Boa tarde, irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel. Amém? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para... 2 Samuel, capítulo 9. Friozinho, né? Mas certamente Deus tem bênçãos para nós nos dias que nós estamos vivendo. Gostaria de convidar você, por favor, se puder ficar em pé, para nós fazermos a leitura. Amém? Nos diz assim o texto, irmãos. 2 Samuel 9. Amém? E Davi disse: ainda restou alguém da casa de Saul, para que eu possa fazer benevolência para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E o rei lhe disse: tu és Ziba? E este respondeu: eu sou teu servo. Então o rei disse: existe ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar com ele de benevolência em nome de Deus? Então disse Ziba ao rei: existe ainda um filho de Jonatas, que é coxo? E o rei lhe disse: onde ele está? E Ziba disse ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5. Então o rei Davi mandou e o fez vir da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou, e Davi disse: Mefibosete. E este disse: eis-me aqui, teu servo. Amém? Coloca a mão no teu coração assim, irmãos. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abrimos o nosso coração neste momento para ouvir a tua santa palavra. Senhor, que possamos ser um instrumento em suas mãos e que o Senhor seja glorificado. E que a nossa fé ela venha a ser acrescida, Senhor Jesus, venha a ser acrescentada pelo poder da Tua Santa Palavra. Que possamos neste momento ser curados, libertos, restituídos, Senhor, pelo Teu poder que está conosco, o Espírito Santo neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, sê conosco, que assim seja. Amém. Pode sentar, irmãos. Antes de... pode cumprimentar um ao outro, dizendo assim: coisa boa te encontrar aqui, irmão. A paz, paz. Amém? Glória a Deus. Coisa boa, né? Aleluia. Uma breve pergunta para a gente começar nesse início de tarde. No decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida, muitas vezes acontecem situações que nós elencamos assim: que situação boa, que situação ruim, né? E aí tem uma palavra que diz que todas as coisas cooperam lá em Romanos para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Porém, só que umas são muito desafiadoras, principalmente quando nós começamos a ir para o lado emocional, sentimental, ou até mesmo crises existenciais, como a gente se pergunta assim, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que tinha que ter acontecido isso? Por que essas coisas aconteceram? Se o Senhor é Deus na minha vida, a gente faz perguntas assim. E aí a gente começa a entrar numa crise existencial e pensar: então quem sou eu? Por que eu nasci?
né? E às vezes a gente acaba até duvidando da fé, muitas vezes, dependendo do nível da nossa fé, dizendo assim, para onde eu vou? Quem eu sou? Né? E tantas coisas que a gente se pergunta dessa maneira, e às vezes a gente acaba dizendo assim, ó, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar lá e não ter falado aquela palavra, se eu pudesse voltar lá atrás e ter tomado outra ação, isso é a nossa história, isso é a história da vida de um ser humano, de qualquer ser humano que passa por situações assim. Só que nessa tarde eu não sou um bom contador de história, mas eu quero contar aqui sobre a história de Mefibosete, né, um nome bom para dar para filho, né, Mefibosete. E eu quero trazer o panorama bíblico, porque nessa história linda e maravilhosa, há uma palavra poderosa aqui de restituição. Ainda que nós tenhamos pensamentos ou passamos por situações assim, né, de repente você está passando algo assim, certamente Deus tem a restituição para nós. E eu quero falar sobre como a gente receber essa restituição de Deus. Ainda a gente diz, não, tem o tempo de Deus, mas tem algo que a gente pode fazer para Deus restituir antes do tempo, para que a gente possa alcançar. Amém? Então, quero voltar um pouquinho no tempo. A gente leu 2 Samuel, capítulo 9, e a gente volta, para a gente entender, a gente volta em 1 Samuel, capítulo 31, e lá diz assim, que outra vez os filisteus fizeram guerra contra Israel. E diz que os filisteus, agora, Saul era o rei, e lá nessa guerra estava Jonatas, Abinadab e Maquissua, eram os 3 filhos do rei Saul. E a Bíblia diz que eles morreram nessa batalha. E também o rei agora está ferido por muitas flechas, e aí ele pede agora para aquele jovem que acompanhava ele, que ajudava ele, diz assim, olha, lança minha espada e me mata. E a Bíblia diz que aquele jovem estava tão amedrontado, tão apavorado, que ele não conseguiu fazer isso. E aí então Saul saca da espada e se lança contra ela e morre. E a partir dali também aquele jovem também tira a sua vida. A Bíblia diz então que os filisteus, eles começam do vale de Jezreel, eles vão até a leste de Jordão, onde tinha muitas cidades, né, israelitas agora, que Israel tinha conquistado, e agora os filisteus, imaginem, aquele exército, eles começam a entrar naquelas cidades, e aquele povo agora, que era o povo de Deus, começa a fugir assustado agora. Só que eles lembram de algo e eles dizem assim, calma aí, mas Saul morreu, voltamos ao campo de batalha. Está lá no capítulo 31. Eles voltam no dia seguinte, acham o cadáver de Saul, dos 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Só que de Saul eles cortam a cabeça de Saul, retiram a armadura de Saul, eles levam a armadura para o templo de Astarote, um templo ídolo dos filisteus, pegam o corpo de Saul sem a cabeça, pregam em uma das cidades chamado Bet-San, e também os corpos dos 3 filhos, para que os israelitas vissem aquilo e tomassem por pavor. Isso acontece. E o tempo passa, Davi fica sabendo, agora a gente já chega em 1 Samuel, capítulo 1, Davi fica sabendo disso, Davi entra no lamento, Davi no capítulo 2 é tido como agora rei de Judá, e a partir daí até o capítulo 8 de 2 Samuel, nós vamos ver conquistas de Davi. E aí, capítulo 8, a gente faz referência com 1 Crônicas, capítulo 18. Todo o capítulo vai falar as conquistas de Davi. E aí, neste momento, passa alguns anos. Só que no capítulo 4 de 2 Samuel, diz que essa notícia chegou à casa de Jonatas. Voltando um pouquinho. Essa notícia chega à casa de Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era o pai, era o filho de Saul, pai de Mefibosete, esse o qual nós lemos aqui. E a Bíblia diz que essa notícia trágica chega na casa de Jonatas. E no contexto agora do capítulo 4 de 2 Samuel, ou seja, 5 capítulos antes do qual a gente leu, Mefibosete tem 5 anos de idade. E nesses 5 anos de idade havia uma babá, uma ama que cuidava dessa criança, de Mefibosete. E quando chega essa notícia, a Bíblia diz que aquela mulher pega aquela criança, Mefibosete, e se apressa, sai correndo e ela derruba Mefibosete. Acontece uma tragédia e Mefibosete quebra os 2 pezinhos. E a partir daí Mefibosete fica aleijado dos seus pés. E aí a gente chega no capítulo 8 agora. E no capítulo 8 a gente vai ver aí pelo menos uns 20 anos se passam, a ponto que nós vamos ver no capítulo 9, no final, a gente vai ver que Mefibosete já é o homem adulto, que tem um filho chamado Mica. Anos se passam,
né? Mefibosete de príncipe agora está morando em Lodebar, em casa emprestada, já não é dele, né? Ele foge e assim acontece. E agora nós chegamos no capítulo 9 e nós encontramos, certo dia, o rei Davi lembrou: tem alguém da casa de Saul, de Jonatas, para que eu possa cumprir a aliança que ele faz? A gente vai ver lá no capítulo 1 de 1 Samuel, da aliança com Jonatas, para que eu possa apresentar a bondade do Senhor. E aí a gente chega nesse ponto de vista. E existem aqui 3 aplicações que eu vou correr para trazer para a nossa vida agora, passado um pouco dessa história. 3 aplicações, pelo menos, nessa história a gente pode colocar na nossa vida, trazer para o nosso dia a dia. Mefibosete passou por tudo isso, nesse contexto, do capítulo 4 ao capítulo 9. Agora, o primeiro ponto que nós conseguimos encontrar é que Mefibosete, ele não tinha nada a ver com a guerra do vô, que era o rei, muito menos com a guerra do seu pai. Mas mesmo assim a tragédia chegou na história dele. Mesmo assim, Mefibosete não tinha nada a ver, mas a tragédia chegou na história dele. De repente, para nós, muitas vezes, nós não temos nada o que ver com tal história, mas mesmo assim a tragédia chega na nossa vida. Às vezes aquela palavra lá atrás, eu não tinha nada que ver, mas a tragédia chegou na minha vida. A palavra do pai lá atrás, você não serve para nada, você não vai dar nada, por que você nasceu? Eu não tinha nada que ver, mas a tragédia chegou na minha vida. Quem sabe uma traição lá atrás, quem sabe um abandono de quem menos a gente esperava, de um pai, de uma mãe, de alguém que eu amava. Eu não tinha nada que ver, mas a tragédia chegou na minha vida. Quem sabe uma enfermidade lá na minha casa, quem sabe um ente que partiu, mas a tragédia chegou na minha vida. Agora eu quero que nós possamos, nesse primeiro ponto, entender que as tragédias têm sido um prato cheio na mão de Satanás, para fazer com que a fé das pessoas, a fé do povo de Deus, ela venha a ser retida. Porque se nós entendermos que a palavra de Deus, ela só vai funcionar através da fé. Mas, Cunha, o que é a fé? Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1, e a palavra de Deus conceitua o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a certeza das coisas que nós não enxergamos. Mas que loucura é essa? Isso é fé. Em Tiago diz que a fé sem obras, ela é vazia, ela é morta, ou seja, ela tem que ser praticada. Ainda no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós parafrasear, a gente vai entender que quando eu ajo com fé, eu agrado a Deus. Então aqui nós encontramos que as tragédias têm parado as pessoas. As tragédias têm feito com que as pessoas, muitas vezes, elas consigam olhar para si e consigam entender, sem compreender que Deus não quer isso para elas, sentimento de culpa. E uma das estratégias mais fortes de Satanás é sentimento de culpa na história de uma pessoa. Aquela tragédia, Cunha, aconteceu contigo, foi por causa tua. Você entende isso, irmão? Nesta tarde, Deus quer liberar o nosso coração para situações de restituição que Deus tem para a nossa história. Mas a gente precisa compreender que nós precisamos ampliar o chamado que Deus, o qual Deus já tem para nós. Deus te chamou não apenas para o ID, para você ganhar vidas, mas Deus te chamou, te resgatando do império das trevas, te trazendo para o império da luz, do Filho do seu amor, do Senhor Jesus. E dentro desse império, dentro desse reino do Senhor, nós somos filhos de Deus. E você sabe o que é ser filho, filha de Deus? É ter crédito com o Pai. A gente vai olhar em João capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que creram no Senhor, o Senhor deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, filhas de Deus. Então nós olhamos para essa situação. Agora, o que eu preciso fazer para ser restituído, ainda que a tragédia, assim como chegou na história de Mefibosete? Como eu posso fazer para chegar a essa vitória, para ser restituído? Agir pela fé.
agir pela fé. E eu estou falando de uma fé radical, vamos lembrar de uma fé radical. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46 até o versículo 52, nos diz a palavra de um homem que estava cego, não de nascença. Então ele já tinha visto, Bartimeu, e agora ele está cego, e ele está a portas de Jericó. Agora ele está pedindo esmola para poder sobreviver. E a palavra de Deus nos conta, então, que este cego, possivelmente ouvindo falar de Jesus em outro momento, a Bíblia diz que uma multidão está passando por aquele lugar, e aí ele fica sabendo que Jesus está passando por ali, e ele começa então a gritar o quê? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que algumas pessoas começam a dizer para ele assim, cala tua boca, fica quieto, o mestre não quer te ouvir. E a Bíblia diz que ele grita mais alto. Irmãos, isso não é fé de uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que agora tem a oportunidade de atrair a presença de Jesus, de atrair a atenção de Jesus. E aqui nós já começamos a aprender que nós precisamos mexer com a nossa fé a ponto de chamar a atenção do Senhor Jesus, para nós sermos restituídos. Aí agora nós vemos então, ele faz 3 coisas, pela fé ele faz 3 coisas. A Bíblia diz que ele está sentado, o mestre ouve ele gritando, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagina a situação, Jesus para, a multidão toda para, os discípulos param, olham para Jesus, por que o mestre parou? Estou parafraseando. Quem é que está me chamando? Filho de Davi? Mande chamar, traga ele aqui. Eu fico imaginando as pessoas que mandaram ele calar a boca, agora chego para ele. Cego, o seguinte, o mestre está te chamando. O mestre está te chamando. Imagina o coração dele. Imagina, irmãos, nós em situações dos dias de hoje, nós ouvirmos a voz de Deus dizendo, o Senhor Jesus está te chamando. O Senhor Jesus está querendo ouvir a tua causa. O Senhor Jesus quer ouvir o que você tem para falar. E aí a Bíblia diz que ele usava uma capa, e a primeira coisa que ele faz, ele tira a capa. Ele joga a capa. E nós vamos ver no contexto da época que a capa era proteção contra o sol, contra o frio, e na capa estava bordado também o tipo de necessidade que a pessoa tinha. Se era leproso, se era cego, se era coxo, para então receber esmola. Ele lança tudo que ele tinha, a capa, ele dá um salto, se posiciona, e ele ainda não está enxergando. Mas eu fico imaginando que pela fé dele agora, pela fé, ele já está enxergando. Porque eu fico imaginando que ele estava pensando. O que ele estava pensando? Eu vou enxergar hoje, porque Jesus mandou me chamar. A tragédia acaba hoje, porque Jesus mandou me chamar. Você está entendendo isso? Nessa tarde você pode entender a tragédia de repente que pode ser lá na tua casa, em alguma área da tua vida, dentro do teu coração, eu não sei. Você pode entender que Deus pode estar dizendo assim, acaba hoje, filha, acaba hoje, eu estou mandando te chamar. E a Bíblia diz então que ele vai até Jesus, e Jesus mexe com a fé dele. Como pode um cego estar diante de Jesus, e Jesus faz a pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Você entende isso? Jesus estava mexendo no sobrenatural, Jesus estava mexendo na tragédia, Jesus está mexendo na fé dele. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta para nós, o que queres que eu te faça? Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece a tua história, conhece a tua vida, mas ele quer que você responda as respostas que ele tem para você, que ele já fez. Aonde você quer que eu toque? Aonde você quer que eu faça um milagre? Aonde você quer que eu trabalhe? Lá onde que aconteceu a tragédia. E o que ele responde? Senhor, eu quero ver. Simples assim, irmãos. Isso é a fé. Eu quero ver, Senhor. E a Bíblia diz então, que o Senhor diz, então veja. Os olhos dele se abrem e ele age pela fé. Sabe o que ele faz? Ele não volta para sua casa. Agora ele enxerga. Imagina a alegria dele. Ele recebe o milagre. Ele enxerga. O que ele faz? Ele segue Jesus. Ele continua seguindo Jesus. Ele não está correndo atrás de Jesus apenas pela bênção, mas ele está agora atrás de Jesus como um seguidor, como aquele agora que recebeu a vitória. Amém? Ainda que as tragédias nos alcançaram, Deus quer nos restituir, nos dar vitória. Mais rápido para nós encerrarmos. O segundo ponto que nós aprendemos com essa palavra
Mefibosete mora em Lodebar. Irmãos, de príncipe agora ele é nada. Estava no reinado e agora perdeu tudo, porque o seu pai e o seu avô morrem. Agora ele está em Lodebar. Você sabe o que significa Lodebar? Terra do silêncio. Eu tenho uma notícia para te dar em relação às situações da nossa vida. O silêncio não é o melhor lugar para se estar. O silêncio muitas vezes causa câncer. Sabe, o câncer, ele vai corroendo aos poucos, quando ele se manifesta já está doendo. O silêncio não é a melhor resposta. O silêncio nesse contexto não é a melhor resposta para a nossa história. Muitas vezes nós precisamos entender e chegar diante do Senhor e falar. Quantas pessoas receberam tragédias e foram para Lodebar e pararam em Lodebar, assim como Mefibosete, e ficaram lá. Quem sabe pessoas que nós conhecemos estão nessa situação, estão na terra do silêncio. Eu não quero mais tocar lá, porque lá eu tenho que mexer, e se eu mexer lá dói. Eu não quero entrar lá no porão, porque lá tem teia, eu não quero deixar Jesus entrar lá. Eu não quero deixar Jesus entrar no sótão, somente na cozinha da minha casa, somente no quarto da minha casa. Eu não quero deixar Deus entrar lá na área da minha vida, naquele lugar, porque lá dói, porque lá existem algumas coisas. Isso é Lodebar. Mefibosete estava assim. Agora, nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver que Lodebar, Mefibosete está na casa agora de Maquir. A casa não é dele, a casa é emprestada. Eu quero dizer para todos vocês, neste início de tarde, Deus tem a restituição certa para nós. Deus não tem favores para nós, mas Deus tem a restituição, a medida certa que nós necessitamos, assim como Jacó, que ficou pelo menos 20 anos fugindo do seu irmão, com medo de morrer pelo seu irmão Esaú. Nós vamos olhar lá em Gênesis capítulo 28, quando ele decide agora, por causa de uma tragédia que aconteceu anos atrás na sua vida. Nós sabemos a história, ele toma a bênção da primogenitura, o seu irmão agora promete ele de morte, ele foge e agora entra um problema familiar. E os problemas familiares são os piores problemas que um ser humano pode enfrentar. E Jacó estava nesse contexto. Agora a visão dele precisa ser ampliada. E sabe o que o Papai do Céu faz? Deus permite para ele agora um momento, vamos compreender, é como se ele estivesse 20 anos em Lodebar, na terra do silêncio, e agora ele decide, eu preciso reatar com meu irmão Esaú, eu não posso mais estar assim, eu preciso reatar com meu irmão. E a Bíblia diz então agora, que ele vai agora, sai de Harã, e ele vai para Betel, e quando ele passa por Betel, ele vai descansar, ele dorme, pega uma pedra como travesseiro, e a Bíblia diz que ele tem ali agora um sonho, e ele tem uma visão de anjos subindo e anjos descendo, a ponto que ele olha para o lado e ele vê o Senhor, ele se estremece, cai por terra, e agora a partir dali ele sai, quando ele se acorda, ele levanta então um altar para o Senhor, a visão dele é ampliada. A partir daí ele caminha mais um pouco, passa por Manaim, nós estamos no capítulo 32, em Manaim agora os anjos do Senhor vão até ele, para mostrar a percepção que Deus está com ele. Ainda no capítulo 32 nós vamos ver agora ele saindo de Manaim, aonde que a sua visão agora é ampliada, ele tem a percepção, a consciência que Deus está com ele, e ele passa por Peniel, ele tem um encontro com o Senhor. E quando ele tem um encontro com o Senhor, ele recebe a unção do Senhor. Sabe o que nós precisamos nesses tempos para vencer as tragédias? A nossa visão ampliada. A percepção que Deus está conosco. E por último, nós precisamos compreender que Deus tem azeite para nós. Deus tem óleo para nós. Essa unção, o poder do Espírito Santo que faz a gente vencer as situações da nossa vida, irmãos. E por último, para encerrar, uma hora, né? Agora o rei manda chamar ele. O rei manda chamar ele. E quando ele chega diante do rei, o rei diz assim, você é Mefibosete? Sim, Senhor, estou aqui. E aí ele começa a se justificar para o rei. E sabe o que ele fala? Ele fala muitas vezes coisas que nós falamos.
Quando o Senhor não quer ouvir aquilo, mas nós colocamos o nosso coração tão para baixo, e ele tem um trauma dentro do coração dele, a ponto que ele diz assim para Davi, mais à frente você vai ver, eu não passo de um cão morto. Senhor, por que você está usando de bondade comigo? Eu não passo de um cão morto. Davi não quer nem ouvir ele. Davi chama Ziba e diz assim, olha, todas as terras de Saul são dele agora. Todos os servos da tua casa e os teus filhos, que são 35 pessoas, cultivarão as terras. Ele é o teu senhor, você é servo, e todos da tua casa, Ziba, são servos dele. Ó a restituição. E ele comerá a minha mesa em Jerusalém todos os dias da vida dele, porque a bondade do Senhor alcançou a história dele. Você entende isso, irmãos? A bondade do Senhor quer nos alcançar. O Senhor tem bênçãos para nós. O Senhor quer que nós venhamos vencer pela fé. Nós vamos conseguir vencer pela fé. Eu gostaria de orar com vocês, por favor. Se colocar em pé. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus.